Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo de 50 fatos. Ana Cristina César nasceu no dia 2 de junho de 1952 no Rio de Janeiro. Ela era filha da Maria Luísa César e do Valdo Aranha Lens César. O Valdo, seu pai, ele foi um dos fundadores da editora Paz e Terra, que foi uma das mais importantes editoras da época da ditadura militar. A Ana Cristina César, ela sempre gostou muito de escrever desde pequena, e quando a gente fala assim, sempre escreveu, é sempre escreveu mesmo, antes mesmo dela aprender a ler e a escrever. Ali com seus 2, 3, 4 anos de idade, ela ditava para a mãe os versos e a mãe ia escrevendo. Aos 6 anos, ela acaba recitando um poema para sua professora, e esse mesmo poema acaba saindo no jornal da Tribuna daquela época. Em 1961, quando ela tinha 9 anos, ela cria um jornal todinho feito por ela, e esse jornal chama-se O Mundo. Eu vou mostrar aí na tela para vocês, é muito sensacional. Ela coloca, inclusive, manchetes sensacionalistas na capa, tem todo um editorial. E esse jornal media 7,4 centímetros de altura por 5,1 centímetros de largura. Em 1963, a Ana escreve uma autobiografia contando os melhores momentos da sua vida até então. Essa autobiografia chama-se Memórias de uma Criança e ela é publicada com o selo da editora Problemas Universais. E esse caderno está registrado hoje lá no Instituto Moreira Salles. Então, aos 11 anos, ela termina o colégio primário ali na Escola Benê e escreve a sua trajetória. Vocês vão ver aí na tela que tem um balão desenhado, uma coisa super infantil, mas super bem feita, super bem cuidada para a idade que ela tinha, super criativa. Uma curiosidade desse caderninho é que a Ana tinha acabado de aprender a palavra porém, ela não sabia muito usar essa palavra. A gente consegue perceber que tem muitas vezes que ela escreve a palavra porém ali, principalmente para narrar a sua vida com a sua avó, porque a avó dela cuidou dela por um tempinho da vida dela, né? Foi como se fosse uma segunda mãe. Quando ela tinha 14 anos, ela escreveu, editou, ilustrou um livro que era para presentear o seu pai. Então esse livro chamava-se Os 8 Pronomes Pessoais, e aí ela escandalizou de vez, né? Esse livro tinha comentários, tinha críticas, tinha um índice, tinha uma edição toda feita por ela, uma capa ilustrada. Esse livro, ele não foi escrito pela Ana, ele foi escrito por um pseudônimo da Ana, chamado Abrocado R. Mido. A Ana, ela é a comentarista do livro, e ela assina também o prefácio com as iniciais ARM. E no final da sua adolescência, quando ela tem 17 anos, ali entre 69 e 70, ela faz a sua primeira viagem para a Inglaterra, ela faz um intercâmbio, e depois quando ela volta, ela inicia os estudos na PUC do Rio de Janeiro, e ela termina a faculdade em 1975, e ela se forma em licenciatura em letras. Nesse período que ela está na faculdade, ela conhece uma professora chamada Clara Alvim, que é bastante importante num próximo passo que ela vai dar na vida dela. A Clara, ela conhece a escrita da Ana e ela acaba apresentando a Ana para Heloísa Buarque de Holanda, que também era professora na época, e a Heloísa estava organizando um livro chamado 26 Poetas Hoje, que era uma antologia com vários poetas que estavam escrevendo, que eram chamados de poetas marginais. E a Heloísa conta uma história muito interessante sobre esse período, porque era uma época de ditadura militar, tudo estava sendo censurado, as artes sempre foram um grande alvo da censura, só que a poesia, diferente das outras artes, né, ela sempre foi esquecida. Então, era muito mais fácil de você conseguir passar a palavra do seu protesto, da sua ordem, né, do que você pensava através da poesia. Então, começou a pipocar muito poeta nessa época e vários desses poetas acabaram entrando nessa antologia, e a Ana Cristina César foi uma das poetas escolhidas por conta desse encontro que a professora Clara organizou e tal. E é muito bacana essa história, né? Porque desse encontro surge uma grande amizade. A Ana e a Heloísa acabam se tornando grandes amigas para a vida inteira. E a Ana, por muitas pessoas, é considerada uma poeta marginal, mas por outras ela é considerada como um pouco fora desse movimento da literatura marginal. Ela é considerada dentro do grupo porque ela andava com aquelas pessoas todas, com aqueles poetas todos, eles eram muito amigos, eles faziam festas, eles viajavam juntos,
eles namoravam entre si, e ao mesmo tempo ela é considerada fora desse eixo da poesia marginal, porque a poesia marginal ela tem um lance de ser mais imediatista, ela tem essa coisa de ser mais recortada, mais fragmentada, sem muita carpintaria, então ela é escrita ali e ela é xerocada e é vendida na porta dos teatros, nas portas dos shows, nas ruas, né, de boca em boca. E ela tem esse sentido da urgência, ao passo que a poesia da Ana Cristina César, ela não tem essa urgência toda. A Ana, ela é muito conhecida por trabalhar os seus textos. Então ela escrevia, ela rabiscava, ela reescrevia, ela não publicava se ela não achasse que estivesse do agrado dela, ela ficava com uma poesia ali engavetada por muito tempo, ia lá e mexia. Então, por conta dessa carpintaria toda, ela era considerada mais literária. Então, existe esse lance de que algumas pessoas encaixam ela como uma poeta marginal por ela estar ali com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela é um pouco mais requintada na escrita, mais trabalhada. Tem uma entrevista que ela dá, que ela diz também que ela copia muitos poetas, sabe? Ela se inspira em muitos poetas e muitos dos textos dela têm fragmentos de outros textos que ela escreveu, e ela fala que ela assume isso ao passo que praticamente todos os escritores, todos os poetas fazem isso, mas poucos assumem. Quantas e quantas vezes a gente não vê poemas e textos parafraseando outros escritores e sempre isso foi tirado de algum outro lugar. A Ana tinha essa coisa muito visceral na escrita, como vocês estão vendo, mas ao mesmo tempo ela também tinha um outro lado que era bastante ideológico, acadêmico, político. Ela tinha uma profunda curiosidade por conhecer outras culturas, então ela viajou bastante pela América do Sul, pela Europa, e ela sempre estava diante de conflitos de insatisfações com relação ao mundo. Isso se transmitia na sua escrita e no seu dia a dia com seus amigos, nos debates políticos em que ela se encontrava, enfim, estava tudo ali presente. Entre 75 e 77, ela foi colaboradora da seção cultural do Opinião, ela também foi colaboradora do suplemento de literatura do Jornal do Brasil e também ela foi colaboradora de um órgão de alguns intelectuais ali da época, chamado Jornal Beijo, só que esse jornal ele também foi bastante passageiro, foi bastante efêmero. Ela também publicou textos avulsos no Correio Brasiliense e também em algumas revistas, como a Veja, a Isto É, Malas Artes, Almanac, Alguma Poesia e Leia Livros. Ela foi consultora do Conselho Editorial da editora Labor e fez muitas traduções, como o da Catherine Mansfield, da Emily Dixon e da Silva Plath. Em 1979, ela lança um livro Cenas de Abril, deixando bem claro que é uma edição completamente independente, tudo feito por ela. A Ana sempre teve essa característica bastante artesanal, de guerrilha mesmo, sabe, de xerocar no mimeógrafo, que era uma máquina que tinha na época, enfim. E em 79 ela lança o Cenas de Abril, e ela tem uma tiragem bastante pequena, justamente por ser artesanal, e também tinha possibilidades de 3 capas diferentes. Podia ser uma capa creme, uma capa gelo ou uma capa azul. A Heloísa conta numa entrevista que ela estava em Búzios com a Ana Cristina César conversando sobre os textos dela, e ela conta também que a Ana sempre teve muita mania de escrever cartas. Ela era uma grande fazedora de cartas, escrevia para os amigos, tem cartas dela para a Heloísa, para o Caio Fernando Abreu, para o Armando de Freitas, que era um dos melhores amigos dela, enfim, escrevia muitas cartas e as cartas eram enormes, longas, né, super detalhadas. E aí, numa dessas brincadeiras, a Heloísa propõe delas fazerem uma correspondência completa, né, que seria uma grande carta e esse seria um livro. E tem várias coisas legais sobre esse correspondência completa. Ele é um livro bem pequenininho, infelizmente eu nunca tive acesso a essa publicação original, né, mas eu tenho ele aqui num outro livro, só que é num outro formato. E elas mandaram fazer um aviãozinho que tem na capa com cara de silk. Esse cara fez essa capa e o miolo do livro, ele é todo feito através do mimeógrafo, que é uma máquina de xerox na época. Então ele é todo encadernado, né, no caso grampeado por elas. Quando você abre o livro, tá escrito assim, segunda edição, que é uma espécie de brincadeira que elas resolvem fazer. E porque elas falam assim, nossa, agora
as pessoas vão ficar procurando pela primeira edição que nunca existiu, né? Então tem essa brincadeira e a Heloísa conta que esse lance da brincadeira, né, dessas pequenas mentiras inventadas, fazia muito parte das características da Ana, da personalidade dela, que isso é muito interessante para entender como que era o processo criativo dela. Em 1980, ela lança também um outro livreto chamado Luvas de Pelica, nesse mesmo esquema também de guerrilha artesanal. A Ana escreve uma dissertação na UFRJ para o seu mestrado. Essa dissertação, em 1980, acaba sendo publicado e chama-se Literatura Não é Documento, que é uma pesquisa sobre os movimentos literários no Brasil. A essa altura ali da sua vida, ela descobre que o Clube Rotary está lançando bolsas para se estudar na Inglaterra e a Ana Cristina fica interessada. Só que esse clube é um clube bastante conservador, quase militar. E aí a Ana fica durante dias e dias e dias conversando com a Heloísa sobre que roupa que ela ia usar nesse evento, né, nessa entrevista, e ela não sabe se ela vai mais séria, mais menina, mais sexy, mais louca, mais despachada. E isso é bastante importante, parece ser uma coisa fútil, mas é importante, porque diz muito da personalidade dela também, sabe? Junto com todos esses pequenos recortes que eu tô contando pra vocês, porque ela tinha muito esse lance de se transmutar, de ser bastante camaleoa, de vestir personagens para cada situação. E ela acaba indo fazer a entrevista e ela acaba sendo aceita e ela consegue essa bolsa de estudos e aí que ela vai novamente fazer uma viagem para a Inglaterra, só que dessa vez ela vai estudar na Universidade de Essex. Isso aí já é 1980 e lá na Inglaterra ela se torna mestra em teoria e tradução literária. Segundo os relatos dos amigos, nesse tempo que a Ana ficou estudando na Inglaterra, ela mandava fotos, mandava cartas e a Ana passou a se envolver muito com a cultura inglesa, com a cultura do Reino Unido. Então ela começou a se vestir como eles, ela começou a criar hábitos como os ingleses. Então era um estudo aprofundado de como seria se tornar uma inglesa, no caso. Desse período que ela morou na Inglaterra, ela escreveu alguns textos que são os escritos da Inglaterra, que são ensaios e textos sobre a tradução e literatura, que foi publicado póstumamente em 1988. A Ana traduziu bastante gente importante, né? Um dos trabalhos mais importantes nesse gênero da Ana foi ter traduzido o Conto Bliss Anotado, que são 80 notas explicativas. Em 1982, a Ana tem o seu primeiro livro editado por uma editora real oficial e o livro chama-se Aos Teus Pés. Esse volume se inicia com uma coletânea inédita que dá título ao livro e reúne anteriores revistos. E aí nessa edição ela perde totalmente aquele traço do livro artesanal, daquela coisa com mimeógrafo, já é outra parada, né? Já é o livro como a gente sabe que ele é. Eu sou a Ana Cristina César e lancei A Teus Pés, meu primeiro livro lançado por editora. Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Depois desse lançamento, todos os livros que a gente tem da Ana Cristina César são póstumos. Tem o Inéditos e Dispersos, que eles foram encontrados em caixas de papelão na casa dos seus pais. Tem o Antigos e Soltos, que foi descoberto e organizado pela Viviana Bose. E o Armando Freitas Filho organizou a Poética da Ana Cristina, que foi lançado há alguns anos atrás. E ele foi publicado pela Companhia das Letras e que esse livro reúne uma boa parte das obras dela. Sobre ela, Armando escreveu: Ana Cristina encarava a modernidade. Talvez por isso tenha morrido cedo, pura passagem permanente, muitas asas e um desdém pelo que poderia ser raiz. O lugar que ocupa é na linha do horizonte, virtual e veloz. A biblioteca da Ana Cristina César tinha cerca de 646 itens, entre livros, periódicos e teses, e tudo isso está ali na base, no site do IMS, no Instituto Moreira Salles, e você pode visitar o Instituto pessoalmente, presencialmente, e consultar tudo isso ali
sem poder retirar, obviamente, né? Além disso tudo, no IMS tem 1.613 documentos do seu arquivo, cujas descrições se encontram acessíveis nos acervos de literatura online. A Ana Cristina César, ela cometeu suicídio em 1983, ela tinha 31 anos e ela se atirou do apartamento da casa dos pais, que ficava ali em Copacabana. Em 2016, a Ana Cristina César, ela foi a homenageada na Flip, ela foi a segunda mulher homenageada, né, sendo que a primeira foi Clarice Lispector. Eu peguei um trecho aqui do Armando Freitas Filho falando dela. A morte repentina de Ana fez com que tudo que se relacionasse a ela ficasse em suspenso e indefinido. Nossos sentimentos de amor também, como não poderia deixar de ser, contudo, um arremedo de resgate e de consolo, para que, num âmbito mais amplo, a ausência de Ana Cristina permaneça viva através de seu texto emocionante. Temos saudades. Quando eu morrer, anjos meus, fazei-me desaparecer, sumir, evaporar desta terra louca. Permite que eu seja mais um desaparecido da lista de mortos de algum campo de batalha, para que eu não fique exposto em algum necrotério branco, para que não me cortem o ventre, com propósitos autopsianos, para que não jaza num caixão frio coberto de flores mornas, para que não sinta mais os afagos desta gente tão longe, para que não ouça reboando eternos os ecos de seus soluços, para que perca-se no éter o lixo desta memória, para que apaguem-se bruscos as marcas do meu sofrer, para que a morte só seja um descanso calmo e doce, um calmo e doce descanso. Julho de 1967. Esse vídeo aqui foi construído com alguns materiais de apoio. Um deles é esse livro aqui, A Poética, né, que eu citei há pouco para vocês. Ele tem um apêndice bastante interessante, com várias cartas, depoimentos de amigos da Ana. Eu também fiz uma consulta bem intensa na biblioteca do Instituto Moreira Salles. E eu também assisti um documentário que está disponível no YouTube, chamado Bruta Aventura em Versos. Esse documentário, particularmente, eu não gosto muito dele, porque a edição, a montagem é cansativa, é arrastada, mas o material que tem ali dentro de entrevistas, de curiosidades, são muito bacanas, né? É sempre muito legal poder ver coisas de artistas que a gente gosta. É muito difícil encontrar coisas sobre Ana Cristina César, mais além daquelas que eu falei aqui pra vocês, porque ela teve uma vida muito curta, embora tenha sido uma vida bastante intensa, né? Mas eu acredito que se eu tivesse ido presencialmente no IMS, eu teria encontrado muito mais material, muito mais coisas interessantes para trazer de curiosidade para vocês, mas fica para uma próxima vez, quando a pandemia acabar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!